Obrigada, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras. Acredito que é importante, sim, vereadora Rose, assim como o vereador Caleb propôs um voto de congratulação, né, para o aniversário da Codeca, a senhora trazer essas questões aqui para que a gente possa discutir, para que a gente possa levar também para o executivo. A Codeca é um patrimônio da nossa cidade. Eu sempre digo, quando dialogo com as pessoas, que tanto a Codeca quanto o SAMAI foram empresas, foram instituições que a nossa cidade construiu e que hoje nós temos que valorizar, a gente tem que buscar como fortalecer. E nós sabemos que a Codeca cumpre um papel importantíssimo, tanto no que diz respeito ao tratamento dos resíduos, quanto na questão das obras, né? Mas, estudando um pouco mais sobre a Codeca, compreendendo um pouco mais sobre o funcionamento, tem algumas questões no funcionamento dela que nós precisamos olhar para que a gente possa discutir e apontar caminhos, vereadora Rose, junto com o Executivo, para que essa importante companhia de desenvolvimento possa se fortalecer. Um dos elementos é que a Codeca ela sobrevive a partir de contratos, né? E esses contratos, a maioria deles, são com o próprio Executivo Municipal. Acredito que todos os vereadores aqui tiveram oportunidade de dialogar com a presidente da Codeca, que, no meu ponto de vista, vem fazendo um importante trabalho à frente dessa entidade. E também nós dialogamos, tem o contato com o sindicato que representa os trabalhadores, o Sindilimp, né? Então, muito antes das eleições, a gente já vem fazendo um trabalho em conjunto. E tem alguns elementos que eu acredito ser importante a gente levantar. Por exemplo, não existe ainda um plano de carreira dos trabalhadores da Codeca. E isso faz com que existam ali algumas inseguranças e algumas distorções históricas na forma como ela é conduzida. Um dos elementos são, por exemplo, as diretorias da Codeca, né, que as pessoas que ocupam esses espaços geralmente são indicadas pelo Executivo Municipal. Se nós tivéssemos um plano de carreiras, as pessoas entrariam na Codeca através de concurso, do processo seletivo, e com o tempo, conforme as coisas fossem acontecendo, elas saberiam se seriam valorizadas ou não. E hoje, ainda nós preservamos na Codeca a indicação política, que, no meu ponto de vista, é algo que acaba ficando frágil no processo interno e na condução dessa companhia. Outro elemento é a questão dos contratos com o Executivo. Nenhum tipo de trabalho que a Codeca vai fazer na nossa cidade, ela vai fazer sem ter um contrato com a Prefeitura antes, com a Secretaria do Meio Ambiente. Então, é preciso que a Prefeitura Municipal demande da Codeca, faça contratos da Codeca, com a Codeca, para que ela preste aquele serviço. Eu digo isso porque, muitas vezes, o nosso gabinete mesmo, né, chegam solicitações da comunidade e hoje essa questão da coleta dos resíduos é algo que demanda de todo mundo, né? Todo mundo recebe demanda sobre isso. Só que se a SEMA não propor, não tiver uma percepção de que deve fazer aquele serviço, não vai acontecer, né? Então, muitas vezes, o entendimento tem que ser da Prefeitura Municipal, só que a responsabilidade ela recai sobre a Codeca, porque a Codeca é a companhia que vai prestar aquele serviço. Mas, na verdade, a decisão tem que vir do Executivo. A decisão tem que vir da Secretaria do Meio Ambiente. Primeiro ponto, né? Segundo ponto é que a cidade cresceu muito e a Codeca não teve uma ampliação significativa dos seus contratos. Portanto, se Caxias expandiu, né, nós precisamos que essa companhia expanda também os seus contratos, né, a partir do Executivo, para que possa prestar um serviço de qualidade para a nossa cidade. E aí tem várias questões que acabam tendo relação. Outro dia eu estava lendo algumas coisas, e uma delas, por exemplo, se a gente for pegar a questão da capina, né, a grama que precisa ser cortada, por exemplo, nos bairros, ela tem crescido com muito mais velocidade do que há um tempo atrás, justamente por conta das questões climáticas. Isso exige que a companhia tenha uma periodicidade maior na prestação de serviço nos bairros, por exemplo. Mas isso não acontece na prática porque a gente ainda não tem condições, isso dito pela própria presidente, a partir da demanda do nosso gabinete, a companhia não consegue aumentar hoje seus contratos para poder fazer a roçada nos bairros, por exemplo. Então, são questões que nós, vereadores, precisamos olhar, porque, como eu falei no início, a Codeca é um patrimônio, sim, da nossa cidade, que precisa ser fortalecida, e nós precisamos tratar algumas questões que ficaram sem um olhar historicamente, mas que hoje precisam, vereadora Rose, de um olhar maior da nossa parte do Executivo, para que a gente possa fortalecer. E para que as pessoas que trabalham na Codeca sejam valorizadas, mas que o serviço seja cada vez mais de maior qualidade. Era isso, senhor presidente. Obrigada. Muito obrigado. Peço a palavra, presidente. A palavra, vereador.